Capítulo 7. Quem é minha família? Quem conhecesse a família de Carina quando era menina, pensaria, é a família ideal. Quando era pré-adolescente, muitas vezes suas amigas diziam, eu queria ter um pai compreensivo como o seu, ou, se minha mãe fosse esclarecida como a sua. Mas tempos depois, quando ela era adolescente, o relacionamento dos seus pais, já quase deteriorado entre as quatro paredes do lar, ficou insuportável. O pai ausentava-se por longos períodos. A mãe, sofrendo, recolhia-se a seu quarto, alheia às dúvidas e carências da filha, aparentemente tão madura, responsável e capaz de cuidar de si mesma. Carina e sua irmã Marina viviam sós numa casa em que cada pessoa procurava isolar-se dos outros para não sofrer. Seu consolo era estudar, trabalhar, melhorar seus conhecimentos e desenvolver amizades dentro da igreja. Sua família era cristã. O pai, o compreensivo e perfeito pastor evangélico, finalmente abandonou o lar e o ministério, ferindo a cada um de maneira diferente. A reação de Marina, até então a favorita do pai, foi partir para um estilo de vida bem distante do que ele propusera durante os anos de seu desenvolvimento, refugiando-se em amizades e atividades do mundão, namoros e bailes que sua igreja não aprovaria. As duas filhas apresentaram atitudes diferentes, mas na verdade a dor que sentiam era a mesma. Anos depois, já casadas e mães de família, ainda reagiam às pessoas e circunstâncias como quando haviam sentido o impacto das primeiras desilusões com seu pai e sua mãe. A maldade de familiares, de quem se esperaria apoio mútuo de amor e compreensão, é um dos problemas que mais afligem e marcam a vida de adultos, levando-os a consultórios médicos sob as máscaras das doenças psicossomáticas. A grande maioria das pessoas acredita ter sido vítima de injustiça algum dia, e isso ainda as influencia 30, 40, 50 anos mais tarde. Desde pequenas decepções na vida de uma criança, como esperar por um passeio prometido que nunca se cumpriu, até profundos traumas de violência e traição da confiança, deixam profundas marcas que poderão ressurgir anos depois. Felizmente, muitos desapontamentos são pequenos e os filhos aprendem a perdoar, como viram os pais perdoar-lhes os erros. Mas há milhares de pessoas que carregam sérios traumas que produziram mais que raízes de amargura. É no seio da família que encontramos algumas das maiores alegrias e seguranças, como também algumas das mais profundas dores. Para você, quem é sua família? A de origem? A que você e seu cônjuge estabeleceram mediante o casamento? A família foi instituída pelo Senhor antes da queda. Entretanto, muitos caem pelos tropeços aí surgidos, sendo difícil levantar-se. Jesus escolhera seus discípulos, os que o seguiriam por toda a Judéia, Samaria e Galiléia por 3 anos, como os companheiros de todo o tempo. Era a hora da maturidade de seu ministério. Passara 30 anos com Maria e José e os irmãos mais novos. Aprendera com José o ofício de carpinteiro. Depois que seu primo João foi preso, dirigiu-se a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Somente João relata o primeiro milagre em Caná. Talvez fosse o casamento de algum parente de Jesus, pois Maria, sua mãe, tinha papel importante e livre acesso aos empregados. Em dado momento da festa, acabou o vinho, símbolo da alegria que não podia faltar nesse tipo de comemoração. Desde o princípio, o povo de Deus entendera que o casamento é uma união no Senhor, regada pela alegria da vida. Disse então Maria, filho, eles não têm mais vinho. Era como se falasse, faça alguma coisa, a festa fica sem graça se não tiverem vinho. A infância de Jesus tinha sido caracterizada por obediência aos pais terrenos. Era-lhes submisso. Lucas 2,51. Entretanto, nessa situação, ele respondeu de uma maneira que pode parecer-nos um pouco ríspida. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na verdade, sua expressão não era desrespeitosa, mas queria dizer, o que é que nós temos em comum?
Enquanto ele via a questão espiritual, Maria estava sentindo o problema social. Em comemoração que se preze, tem de haver vinho. Mesmo não entendendo tudo, ela sabia que Jesus faria alguma coisa especial e disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Nas talhas da purificação em que ele mandou os empregados colocar água, realizou-se uma transformação. O conteúdo tornou-se no melhor vinho. E quanto à hora do mestre? Em João 7,30 está escrito que os guardas tentaram prendê-lo, mas não conseguiram porque ainda não era a sua hora. Isso é relatado também em João 8,20. No fim dos 3 anos de ministério, entretanto, o evangelista menciona que quando alguns gregos desejavam conhecer a Jesus, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12:23. E passou a falar-lhes de sua morte próxima. Além disso, ele iniciou sua oração sacerdotal dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. João 17:1. O que podemos deduzir do milagre de Caná? O óbvio. Jesus se alegrava com os amigos e abençoava o matrimônio. O que estava por trás do milagre? O Senhor transforma a falta em fartura. 6 talhas cheias dariam cerca de 500 litros de vinho. E o que indica do futuro? Um dia haverá um casamento mais repleto de regozijo, as bodas do Cordeiro, que ele mesmo possibilitou, derramando qual cordeiro sacrificial seu sangue na cruz. E ele confirma isso, enchendo-nos com o vinho novo do seu Santo Espírito. Tudo isso se encontrava em forma embrionária naquele momento do milagre inicial. O narrador declara a respeito dessa passagem: com este deu Jesus princípio a seus milagres em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João 2:11 e 12. Os evangelistas sinóticos, que destacavam a pregação de Jesus acompanhada de obras, deram detalhes de seu ministério em Cafarnaum e outros povoados da Galileia. Certo dia, quando ele estava ministrando ao povo, sua mãe e seus irmãos reivindicaram que viesse falar-lhes. Mateus 12:46 a 50, Marcos 3:31 a 35 e Lucas 8:19 a 21. Não haviam conseguido entrar no recinto onde estava pregando e esperavam um tratamento diferenciado. É como se estivessem dizendo: Jesus, pare um pouco de dar atenção a essa turma toda sedenta de milagres e venha conversar conosco. Estamos com alguns problemas a resolver. Além do mais, em razão do parentesco, esperavam passar à frente na fila dos que procuravam vê-lo. Então ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele estava dando pouca atenção à sua mãe? Não, mas queria que até mesmo os de sua casa soubessem que seu ministério tinha prioridade. Por isso completou: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E Lucas ainda acrescentou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus veio ensinar o que é honrar verdadeiramente pai e mãe e, ao mesmo tempo, quebrar as amarras familiares que nos prendem ao passado. Marcos 7:1 a 23 e Mateus 15:1 a 20 mostram o contraste entre a tradição de geração a geração e o verdadeiro espírito desse mandamento. Por que será que ele ligou esse ensinamento àquele que diz que o que realmente contamina o coração humano é o que vem de dentro e não de fora? Creio que é devido à nossa tendência de culpar as circunstâncias e as pessoas que nos cercam, as influências nefastas de nossa família, aqueles a quem mais amamos e ao mesmo tempo às vezes odiamos, e não o nosso coração enganoso. Primeiro, Jesus usou o exemplo da responsabilidade filial de cuidar de pais idosos. Se alguém queria livrar-se desse cuidado, declarava que seus bens eram corbã, consagrados ao Senhor, e registrava-os como pertencentes ao templo. Essas pessoas não estavam consagrando seus bens ao Senhor, mas privando seus pais de uma velhice sem preocupações. Hoje, vemos 1000 variações desse desrespeito à palavra de Deus. Os filhos estão ocupados demais com trabalho e lazer para dar atenção aos pais. E muitos da terceira idade ficam relegados a um isolamento
que os torna mais ensimesmados e voltados ao passado, aumentando o abismo de comunicação entre as gerações. Quando estive nos Estados Unidos, fiquei impressionada com o número de idosos independentes, dirigindo seus carros por todo lado, gozando de praia e campo sozinhos, cuidando de si mesmos. Contudo, há outro lado nessa história. Muitas dessas pessoas veem os filhos adultos apenas 1 ou 2 vezes por ano e mal conhecem os netos. Sua independência é gerada por necessidade, pois os filhos têm sua própria vida e não têm tempo de consagrar-lhes nem algumas horas por semana. Talvez esses velhos tenham negligenciado os filhos quando mais jovens, distanciando-se deles. Dessa forma, criou-se um círculo vicioso de desligamento e solidão. E como as pessoas estão vivendo mais tempo, temos uma geração acima dos 70 anos que se alimenta dos sonhos do passado e lastima os relacionamentos que não se firmaram. No Brasil, o idoso ainda está mais ligado aos filhos e netos, até mesmo ajudando na criação destes. Entretanto, há muitos filhos e pais que se veem sempre, mas não se conhecem, não conversam e guardam mágoas mútuas. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem, mas usa de misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. Êxodo 20:5 e 6. Na cruz, Jesus quebrou a maldição do pecado e da lei, que não conseguimos cumprir, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Gálatas 3:10-14. Hoje, nas igrejas evangélicas, ouve-se falar muito a respeito desse assunto, e é comum irmãos nossos repreenderem ou quebrarem maldições de problemas familiares passados. Falta uma compreensão mais profunda do ensino bíblico. Certamente as impressões que pais pecadores deixam por meio de atitudes e atos pecaminosos precisam ser adequadamente tratadas. Muitas pessoas, entretanto, procuram uma espécie de passe de mágica para resolver a carga de problemas familiares que levam consigo, ao invés de examiná-los sob a lente da palavra de Deus, consertando o que precisa de conserto e tirando o que precisa ser tirado. Colocam panos quentes sobre esses conflitos de sua infância ou negam sua influência com uma simples repreensão a Satanás e nunca chegam a buscar a solução deles. O autor de Hebreus diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Capítulo 12, verso 15. As marcas deixadas por situações familiares não resolvidas têm de ser extirpadas, como se arrancam pela raiz as ervas daninhas. Caso contrário, as dificuldades voltarão a surgir. Se você e eu tivermos problemas com a família de onde viemos, não será repreendendo a maldição de modo simplista que os resolveremos, e sim tratando do pecado e do peso, desarraigando o mal por completo e cultivando as flores do jardim. Como podemos fazer isso? Se a maldade dos pais permanece influindo sobre 3 ou 4 gerações. Há nisso uma carga genética, bem como uma influência ambiental do lar em que nos formamos. Entretanto, existe também uma promessa: há 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amar ao Senhor e obedecer a sua palavra é garantia de conhecer na pele a sua misericórdia. Um relacionamento sadio com Deus não apaga todos os conflitos familiares, mas ensina a lidar com os sentimentos e as influências e a tratar o que pode ser tratado. Outro aspecto do ensino de Jesus a esse respeito é: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37-38. Ele não está ensinando a desprezar as pessoas, mas mostrando o poder expulsivo do amor maior. Deus é o único digno do nosso primeiro amor, da nossa escolha. Na hora de optar entre a vontade de Deus e os apegos familiares, o Senhor tem de ter a primazia. Isso faz com que, por vezes, haja divisão entre pais e filhos, a ponto de Jesus dizer que os inimigos serão os da própria casa. Mateus 10, 36. Qualquer parte das desavenças existentes hoje entre mães e filhas não é causada por amor a Jesus, mas por desejo de impor a própria vontade, de ter o controle ou de desvencilhar-se umas das outras.
Quando optamos por Jesus, aprendemos a amar uma família constituída de pessoas imperfeitas. Jesus valorizou sua família humana, mas disse que todos os que ouvissem sua palavra e obedecessem a ela seriam mãe, pai e irmãos seus. Prometeu que aquele que o colocasse em primeiro lugar em sua vida receberia o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos. Marcos 10, 29 a 30. Essa foi a experiência de Leia, que decidiu servir ao Senhor com seu marido e não tinha a mãe nem o pai por amparo. Em cada lugar e igreja em que estiveram, Deus proveu pessoas que adotaram o casal missionário, fazendo com que nunca se sentissem ilhados, sós. Puderam desfrutar de bens, viagens, presentes, providências que pessoas muito mais ricas não tiveram oportunidade de experimentar. Na cruz, Jesus completou o ensino a respeito do relacionamento com a família ao dirigir a sua mãe e a João, seu discípulo amado, as seguintes palavras: Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Como unigênito de Deus, ele morreu para reconciliar com Deus todo um mundo caído. Como primogênito de Maria, não deixou de cumprir o mandamento de cuidar de sua mãe. Provavelmente José já havia falecido até o fim, e morrendo passou a incumbência a seu discípulo. Minhas relações com minha família e com a que recebi de Deus através do casamento não são lineares, e sim uma série de círculos concêntricos que abrem e fecham, ora apertando, ora alargando, mas sempre tocando outros círculos. Se eu viver como filha do rei, irmã de Jesus e dos demais irmãos, aprenderei a lidar com meus familiares em sujeição a Deus e em interdependência humana, conforme ocorre dentro da igreja, corpo vivo de Jesus. Isso não significa que terei relacionamentos livres de dificuldades, nem que terei solução para todos os problemas, mas que estarei desenvolvendo um convívio em amor, confiança e dependência naquele que me ajuda a chegar às demais soluções humanas.